Olá, no nosso Empreender em Movimento, vamos fazer uma retrospectiva de 2022 para relembrar algumas das histórias de empreendedorismo feminino mais inspiradoras que contamos ao longo deste ano no Movimento Empreender. Mulheres que tiraram sua ideia de negócio do papel e hoje são donas de sua empresa. Histórias importantes que mostram a força da mulher à frente dos negócios. Ela trabalhou 10 anos como repórter e deixou o jornalismo para abraçar o sonho de produzir e vender bolos. Foi assim que ficou conhecida como a jornalista, a repórter que virou boleira, criando sua marca Bem Feito da Giz. Mas não só, ela virou boleira, expandiu os negócios e hoje aposta em outros segmentos para além da confeitaria. E tem dado super certo. Seja muito bem-vinda, Giz Carneiro, aqui ao nosso Empreender em Movimento. Tudo bem? Tudo bem, que coisa boa estar aqui, né? E poder mais uma vez a gente compartilhar informação, dividir esses sonhos, né? E deixar bem claro que é possível sim empreender, apostar no sonho, investir. Não é fácil, mas que vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Eu já tinha perguntado aqui, né, pra Giz, aqui, quando a gente conversava, se ela sentia saudade do jornalismo, né? Aí ela me respondeu, mas você vai saber já também se ela sente, né? Se ainda continua aquela pontinha ali do jornalismo, cutucando a jornalista de formação, né? Porque a gente vai começar agora do início. Você se formou em jornalismo, né? Trabalhou uma década, como eu falei no início, na profissão que escolheu. Mas em que momento você começou a ser fisgada aí pelo empreendedorismo? O empreendedorismo, ele nasceu, eu costumo dizer, quando nasceu o meu primeiro filho. Né? Então, hoje a gente consegue perceber a força dessa mulher. De fato, quando a gente diz que quando nasce um filho, nasce uma mulher mais forte, mais decidida, que sabe exatamente o que quer e aonde quer chegar. Então, o jornalismo era um sonho muito grande, um desafio que a gente sabe que não é fácil, a correria, a pressão, o comprometimento, né, que é prioridade. Quem faz jornalismo, a gente sempre deixa bem claro que é prioridade e todo o restante vem depois, né, pelo comprometimento, pela dedicação e pela responsabilidade. E aí quando nasceu o Gilberto, né, que hoje está com 10 anos, né, e aí ele foi aflorando outros sentimentos. E aí, no primeiro mêsversário do Gilberto, eu decidi que eu não iria comprar em nenhum bolo em nenhum outro canto. Então, assim, eu amava tanto bolo, eu amava tanto fazer bolos, que todas as vezes que eu precisava comprar, eu me sentia incomodada aonde comprar. Aonde eu vou comprar? E eu esquecia quem fazia bolo bom, tinha minhas preferências. E dessa vez, no mêsversário, eu disse, eu vou fazer. E aí eu disse, eu vou fazer o primeiro bolo do meu filho, porque vai ter tanta lembrança afetiva, né? E assim como muitas boleiras, eu aprendi a fazer bolo com minha mãe e eu queria dar essa continuidade que meu filho crescesse comendo o bolo da mãe, para que um dia ele também pudesse ter essa história boa para contar. Ah, o bolo da minha mãe era o melhor de todos, né? A gente tem essa história, o bolo da minha mãe, o bolo mole da minha avó. Então, e tudo isso eu trago hoje para o meu negócio. Fiz o primeiro bolo do mêsversário do Gilberto e a gente tem essa foto, né? Então, assim, eu achava o máximo, lindo, foi muito feliz. E nessa oportunidade dos mêsversários, o que é que acontecia, né? Quando a gente tem o bebê, né? Todo mundo acha que a gente está muito ocupada. E os amigos acabam não falando porque incomoda, pode estar com sono, pode estar cansada, pode estar amamentando. E eu aproveitava essas datas dos mêsversários para chamar o pessoal, vem me ver, vem comer um bolinho, né? Vem comer um fofinho. E as pessoas foram conhecendo que eu sabia fazer bolo, que eu dominava a cozinha nesses momentos. Que até então conheciam a Giz da TV, né? A Giz do correndo jornalismo. Sempre, né? E aí o pessoal, você faz bolo? Isso faço, sempre fiz. E aí começou essa história das pessoas irem, comiam o meu bolo, o que sobrava eu mandava para vizinho, mandava para amigos, mandava para quem não podia ir me ver. Então os mêsversários eram sempre uma grande festa, um motivo muito especial para reunir quem eu mais amava, né? Então vinha família, vinham amigos, vinham colegas de trabalho e o mais interessante, eu fiz os 12 bolos, né? Então quando chegou um ano eu já não aguentava mais festa, eu disse, meu Deus! Mas foi ótimo porque foi um período de, hoje a gente tem boas lembranças de olhar para trás, eu adoro contar essa história e fazer o meu filho ouvir que tudo isso surgiu a partir dele, porque eu sei que ele já conta para os amigos, que ele vai ter orgulho dessa história, que se um dia ele for dar continuidade a tudo que o Grupo Giz está construindo, ele vai ter um grande motivo, né? E o negócio ele é feito disso, de um motivo, né? De um amor e de uma vontade de chegar
aonde a gente quer. Já vejo até o slogan dele contando num programa, né? Gilberto, É o Gilberto. Né, contando. Esse negócio, inclusive, começou comigo. Né? Eu tinha nascido e esse negócio começou junto comigo. Mas do primeiro bolo pro mêsversário do Gilberto até se tornar um negócio, teve uma trajetória, um caminho, né? Principalmente pensando que você já tinha uma profissão, Isso. né? Em que momento você decidiu que você pensou, poxa vida, será que esse bolo aqui que eu fiz poderia ser um negócio? Quando é que foi que surgiu esse start aí e que te fez largar o jornalismo de uma década, né? A tua formação que tu sonhou, para apostar aí nesse sonho que ainda ia se desenhar, né? Ainda era incerto. As coisas foram acontecendo de forma muito rápida. Né? Não sei por ser agitada e estar sempre fazendo esse movimento. E aí, a cada aniversário, tinha fotos, né? A gente vibrava. O fato de ter sido da TV, as pessoas já me acompanhavam e deu uma grande visibilidade na época, principalmente entre os amigos, e que as pessoas passavam por mim, se você faz bolo mesmo? Eu disse, faço. Às vezes eu ia ligar para o entrevistado, você faz bolo? Disse, meu Deus, as coisas estão perdendo um pouco juntando o controle, as coisas, né? Tava né? juntando as coisas. Voltei da licença maternidade, e aí, à medida que eu estava mais perto das pessoas e nas ruas, as pessoas me pediam esse bolo. Ô Giz, eu vi o bolo no Facebook na época, você faz? Eu disse, mas eu não sei vender bolo, eu não sei quanto custa um bolo. E aí eu disse, meu Deus, será que isso dá certo? E aí eu acho que a gente começa a ter uma sensibilidade maior e começa a perceber que a vida da gente vai traçando os caminhos e a gente vai reduzindo o ritmo, vai percebendo alguns sinais de que existe sempre um novo caminho a seguir e que as oportunidades elas vão aparecendo que você abraça ou não. Que sinais foram esses? E aí que era esse pedido, eu quero, faz pra mim, eu compro. E os primeiros eu fazia assim, traz os ingredientes que eu faço. Né? E aí eu comecei porque eu amava dar bolo de presente. O que é que eu fazia? Quando as pessoas me pediam que eu ainda não vendia bolo, eu dizia, é o seguinte, eu não tenho tempo para comprar presente, eu saio da televisão direto para os eventos, eu vou fazer o bolo, o presente é o bolo. Então eu comecei a dar muito bolo de presente e eu amava fazer isso, né? E aí quando eu comecei a fazer isso, eu me lembrava que aos meus 15 anos, quando eu fazia bolo junto com a minha mãe, 15, 16, 17 anos, que eu já ia para os aniversários surpresas, eu já fazia bolo. E que eu tinha esquecido que eu já tinha esse hábito. E me vieram lembranças muito especiais. Eu disse, caramba, eu já dava bolo antigamente para quem eu amava. Então eu sempre chegava com bolo. E era tão natural, porque quando você esquece, né? Quando você faz uma coisa assim na naturalidade, vai ficando ali na memória, mas às vezes some, né? Porque é tão natural, é como se você fizesse algo no automático, né? E aí quando você voltou a dar bolo, em algum momento startou de novo. Olha, eu já dei bolo em algum momento da vida, né? Já tinha esse hábito. E o bolo, ele traz muitas lembranças afetivas, muitas memórias, né? Então, comecei a me lembrar um monte de coisa que eu já fazia antes. E isso foi muito importante porque eu acabei me sentindo segura. Olha, eu não faço bolo agora, eu faço bolo há muito tempo. E em que momento foi que tu disse, rapaz, eu não vou mais dar, eu vou vender? E aí começaram a pedir demais, né? Começaram a pedir demais. Eu disse, meu Deus do céu, perdi o controle, né? Pedi os ingredientes e o povo pedindo bolo. Aí eu disse, vamos vender. Aí voltei para a minha licença maternidade, tentei conciliar os dois empregos, não consegui. Mas é tão interessante, Camila, que eu amava tanto o que eu fazia, né? Eu amava tanto fazer bolos, que para acalmar, né? Para me acalmar, eu lembro bem quando eu estava em casa, e eu disse, já que eu não posso viver de vender bolos agora, porque o jornalismo ainda está muito na minha vida, eu vou fazer um bolo por dia. Então, eu vou vender um bolo por dia, porque aquilo me fazia muito feliz, muito. Quando eu terminava, que eu via, na hora de entregar. Então, eu sempre tinha vontade, até na hora de vender, tinham pessoas que ela me encomendava e comprava, e aquilo tinha me feito tanto bem que eu presenteava. Então, à medida que eu estava presenteando com aquele bolo, na verdade estava sendo uma grande lição de amadurecimento para mim, uma fortaleza a mais, um sentimento de que eu estava preparada para aquilo. E em que momento foi que migrou dessa parte, né, de vou aqui distribuir esse bolo, vou dar de presente, afetivo, que você disse, não,
vou ver aqui para onde é que caminha como negócio? Como vai ser? Tentei conciliar, não deu, né? Eu dizia que ia fazer um bolo por dia, perdi o controle, fazia 3, 4, 5, estava com 6, 10 bolos. E aí comecei a ver que faltava ovo, faltava margarina, não conseguia mais tempo de fazer isso, tive que parar. Durante 2 anos, parei de fazer os bolos, até para dar de presente, porque estava um negócio que estava fugindo mesmo do controle. E me dediquei exclusivamente ao jornalismo. Mas durante esses 2 anos, a sensação que eu tinha por ter abandonado os meus bolos, é de que eu tinha uma ferida aberta. Eu acho que o empreendedorismo, ele desperta uma ferida aberta. Então eu estava toda hora com aquela ferida, com aquele incômodo e algo dizendo, cadê os bolos? Então quando eu chegava numa confeitaria que eu via modelos de bolos, que naquela época, mesmo fazendo bolo em casa, que eu tinha feito, que tinha sido referência para outras pessoas que já estavam me acompanhando e vendo, então aquilo me magoava e eu dizia, poxa, podia ser eu, né? Estão ganhando dinheiro, estão vendendo o bolo que eu faço, por que que eu não consigo? Por que que eu não vou conseguir? Então eu passei 2 anos me preparando e 2 anos me dedicando ao máximo ao jornalismo. Acho que isso foi... Preparando o que tu diz, o terreno ali, financeiramente. Me preparando financeiramente, principalmente o emocional, né? E aí passei 2 anos dizendo, eu vou viver de bolos. E as pessoas chegavam e diziam, não dá certo. E com o filho, o emprego fixo me dava muitas garantias, plano de saúde, um auxílio creche, um salário fixo, numa empresa muito firme, em que demissões não aconteciam na época, então uma empresa que eu podia crescer, mas existia uma ferida aberta. Então cheguei a conversar com meus diretores na época, e escutei uma das frases mais difíceis da vida e que hoje eu consigo dizer que uma das mais difíceis e talvez a mais importante, quando eu escutei de um diretor, ele dizendo, mas você vai sair, pergunte ao seu pai, o que é que ele acha de você sair de uma televisão para ir fazer bolinho, né? E aquilo naquela época mexeu muito comigo, e cutucou essa ferida, porque justamente o meu pai não me dava apoio, a minha família achava loucura. O meu marido dizia, meu Deus, se você sair da televisão, como é que vai ser, né? Eu lembro que eu encerrei o assunto com o meu diretor e passei mais algum tempo me preparando, né? Travei a língua no céu da boca para não chorar, mas hoje eu vejo que talvez eu tenha chegado até aqui por ter escutado frases como essas, que me impulsionaram a ir adiante e dizer, eu vou mostrar que eu sou capaz, eu não posso errar, eu vou mostrar que eu vou fazer o meu bolinho, que virou um fofinho, um grande negócio. Mas um grande negócio não só para ganhar dinheiro, mas com um objetivo, porque me faz feliz, porque tem algo aqui dentro dizendo, vai que vai dar certo, porque de fato aparece esse desejo. Então, passei mais 1 ano na TV, me preparei até que eu cheguei um dia, conversei com meu marido e disse, André, é o seguinte, tá decidido. Eu vou sair da televisão e eu vou viver de vender bolos porque eu sei fazer. E aí, uma conversa que eu estava no carro com meu marido e ele disse, saia. Aí Achei que tu ia dizer, ele quase bateu. Não, ele saiu, eu já fui com, olha, é o seguinte, se os bolos não der certo, eu sou super organizada, eu vou ser uma grande dona de casa. Então eu já tinha muitas estratégias, porque eu passei 2 anos me preparando, me dedicando ao jornalismo, mas a minha cabeça dava toda hora a 1000. Então, se não der certo, eu já tinha vários planos. Se não der, vai dar certo, mas eu acreditava. Mas eu tinha outros planos. E qual foi o primeiro passo, né? Sair, pedir demissão. E aí, como é que foi esse início, né? Investiu o quê, né? Como tu estava se preparando, né? Acredito que pensou também na parte financeira, né? Já estava organizada ali. Então, como é que foi esse início? Aplicou esse dinheiro em quê? Investiu em quê? Começou fazendo na cozinha de casa? Como é que foi? A gente, é muito importante. A parte financeira, ela mexe, né? Então, assim, eu não podia ficar desempregada numa época que o país estava começando uma crise e que... Qual era o ano? 2018. 10 anos atrás, né? Na verdade, tem 5 anos de loja, tem 7 anos de 2 anos que eu passei em casa, então, entre 6 e 7 anos, se eu não me engano, Pronto, 2000. Então, você faz a conta aí que você vai descobrir humanas. Deixa eu te dizer, você acredita que no dia que eu saí da televisão, eu estava fazendo um ao vivo e eu tirei uma nova carteira de identidade. Então, eu tenho uma data lá. Então, quando eu tirei esse documento para mim... Porque foi nesse mesmo dia que tu pediu para sair. Foi. Eu já fui pro ao vivo sabendo que no dia seguinte eu não estaria
estaria. Eu estava lá no VaptVupt, lá da Messejana, olhei pro meu cinegrafista e disse, espera só um minuto. E eu disse, você pode tirar uma nova carteira de identidade para mim? Que a minha tá velha. E aquele documento, hoje, quando eu olho, é muito importante porque marca um recomeço muito importante. Voltei para a televisão, saí de lá, as pessoas todas achando que era loucura. Cheguei em casa com medo de encarar o meu pai. E a minha mãe, meu Deus, o que é que você vai fazer? Os planos eram passar um mês de férias para poder vir com todo o gás. Não consegui. No primeiro final de semana, já tinha 10, consegui pegar mais 2, foram 12 bolos. No dia seguinte que eu saí da televisão, já estava no atacadão fazendo compras, sozinha, naquela loucura. E a questão financeira, o dinheiro ficou bem guardadinho e a gente começou, no caso a gente, naquela época era só eu, o que eu vendia, eu transformava, o dinheiro que entrava com as vendas, eu transformava em produto, né? Então, eu fui fazendo esse giro. Então, eu tinha a garantia do meu dinheiro guardadinho, isso me acalmava. Isso fazia... Te dava uma tranquilidade para tocar o negócio, né? Me dava uma tranquilidade, era um argumento para eu me proteger, quando as pessoas diziam, você é louca, mas olha, eu tenho uma garantiazinha. E na hora certa a gente usou esse dinheiro e usamos esse dinheiro 2 anos depois para investir e abrir a loja, né? Então, tudo foi muito rápido. Eu acredito que todo negócio que vem para dar certo, ele exige esse preparamento, ele existe esse saber fazer, mas ele é muito rápido de oportunidade. Então, a gente tem que estar muito preparada para abraçar essa oportunidade e saber fazer o acontecer, né? Então, eu estava muito bem preparada. Não foi, eu digo que foi muito rápido, mas os 2 últimos anos que eu passei na televisão, embora me dedicando muito ao jornalismo, toda hora a minha cabeça estava fazendo planos, toda hora eu estava me preparando, eu estava lendo, eu estava investindo em conhecimento, porque todo esse conhecimento e todos esses planos, primeiro ele me acalmava. Então eu sabia que se eu estivesse segura e preparada, eu iria conseguir passar isso para todo o restante. Então eu tinha um impacto de prestação de contas familiar muito grande, né? Ou seja, a pessoa já começa o negócio com esse peso, né? Porque é uma pressão. Você tem que prestar contas, né? Com a sociedade, com a sua família, né? Então já começa o negócio ali pensando em tudo isso. E você já de olho nesse problema, que é um problema, né? Você já arquitetou tudo antes. Como é que foi o primeiro ano de Giz, já no seu local, né? Já no seu primeiro ponto fixo? Foram 2 anos fazendo bolo em casa, todos os dias, trabalhando muito e sozinha. E a crescente de pedidos. Isso, eu tinha uma meta, né? Para mostrar primeiro para mim, e claro que tinha uma força de vontade muito grande de mostrar para os outros que eu era capaz. E essa prestação de passar também uma segurança para a minha família, que eu estava preparada. E o mais interessante é que, quando foi para sair da televisão, ninguém me apoiava, né? Loucura, não vai dar certo, vai vender bolo para quem? Pouco mais de um mês, todo mundo já dizia, a hora da loja, bora fazer a loja. Primeiro não ia dar certo, depois já era a pressão, cadê a loja? Tem que botar uma loja. A loja um mês depois? Nossa, era irmão, era família procurando ponta. Aí eu disse, agora é a hora, né? Eu que vou dizer o não. Eu disse, não é a hora da loja. Eu preciso de um tempo para me preparar para esse momento. E dentro de casa, eu fui aprendendo a trabalhar com quantidade, com estoque, com correria, com fornos. Eu fui tendo a minha experiência com entrega, porque eu fazia entrega. Nossa, eu vivia perdida. Eu já ia perguntar, porque hoje a gente tem a facilidade dos aplicativos de entrega, né? Eu já ia falar, vamos relembrar aqui como era esse momento quando não tinha os aplicativos de entrega, né? Como é que era esse desafio? Quem entregava, eu saía para entregar, pro desespero do meu marido, porque eu adoro me perder por aí, né? Tinha o Google que ajudava, mas não fazia muita coisa. E aí eu saía para entregar. Então hoje, quando eu conduzo a minha equipe de entrega, eu consigo saber exatamente tudo que eles vão passar, porque eu passei por esse processo. Então, Camila, mesmo com essa bagagem que eu tinha, experiência de 2 anos fazendo bolo em casa, na hora que eu fui abrir a minha loja, foi um novo momento. Então, o fato de mudar de cozinha, muda tudo, né? Então, abrimos a loja, nos preparamos e, mesmo sendo muito positiva, apostando muito nas boas vendas, dá o medo. Eu lembro que a minha principal preocupação, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? A primeira preocupação, o aluguel do ponto, né? A primeira preocupação. E eu acho isso positivo, que você começar pequenininho, comecei com 1 ponto. Graças a Deus, a pessoa que abria ao meu lado desistiu. 1 semana depois, eu já peguei o ponto do lado. Tu abriu, aí 1 semana depois tu já pegou precisei começar outro. uma obra. E é tão interessante que
Quando eu fui abrir a loja, as pessoas que chegavam lá, elas diziam, Giz, isso aqui é muito pequeno para você. Eu conversava muito com grandes empresários, com comerciantes, com meu pai. Então, eu sempre fui muito de conversar com as pessoas certas, né? E levava na loja, mostrava, e todos eles diziam, isso está muito pequeno para você. Eu disse, meu Deus, mas eu não tenho coragem de pegar o ponto do lado, e se eu não tiver condições de pagar esse aluguel, e os funcionários? Uma semana depois, eu anunciei a minha loja, que eu ia abrir ela 40 minutos antes. Eu vinha anunciando nas redes sociais, os meus clientes vinham me acompanhando, e no dia, quando eu fui para o salão, mesmo na correria, fui me arrumar para esperar o meu cliente, eu anunciei 40 minutos antes e a minha loja ela foi invadida. Foi uma coisa de louco, foi emocionante. As pessoas estarem lá pelo bolo, para me conhecer, para dizer que me admirava, que queria seguir o mesmo caminho. Então, uma semana depois, ampliamos a loja funcionando, obra e mais obra. E hoje a gente nós já vamos ampliar a outra, conseguimos pegar outro ponto, né? E aí hoje a gente tem um quarteirão quase todo, né? Um bloco quase todo. De giz. De grupo giz, né? Que aí depois veio a sopinha, veio a sopa, veio o self-service. Mas é muita coragem, é muito preparo. Quando eu olho para trás, eu acho que foi incrível a forma como aconteceu. Começar o pequeno, à medida que você vai começando pequeno, essa pequena lojinha, os meus clientes hoje contam a minha história. Olha, eu comecei a andar aqui quando ela era pequenininha. E aí, assim, você consegue fazer uma linha, né? Você tem um acompanhamento, ó, era aqui, e aí hoje eu tenho tal coisa. Você acompanha esse seu próprio crescimento, né? Em que momento... Esse primeiro foi muito rápido, né? E uma semana depois já estava acoplando outro espaço ali para ampliar a confeitaria, que é a Bem Feito da Giz, né? Hoje já tem sopinha, já tem um restaurante que é o Lá na Roça. Como é que foi essa escalada aí, Giz? E quais os desafios também que você enfrentou, né? Porque eu acredito que quando você pensa em crescer, é uma demanda gigantesca que você tem que pensar junto, né? Porque pensa no funcionário, pensa na estrutura. Como é que foi esse processo hoje, para hoje você tem aí o Grupo Giz? Olha, a gente tem que ter muita convicção e muita certeza de que é fruto de muito trabalho. De muito trabalho, de muito envolvimento, de muito pé no chão e responsabilidade. Então, responsabilidade com isso que você está construindo, até porque eu acredito muito que todas essas minhas empresas, eu acredito e quero que elas tenham uma perpetuidade. Então, eu quero que elas tenham uma continuidade. Não é uma brincadeira, jamais será. E hoje... todo o Grupo Giz, toda a minha equipe com mais de 70 funcionários, que no final de semana chega a ser quase 100 funcionários. Então, eles têm essa convicção de que é fruto de muito trabalho, muito pé no chão. Então, muita credibilidade, valores bem definidos. Então, quem está do meu lado consegue sentir essa firmeza e essa seriedade dentro do negócio. Então, a gente está muito presente. À medida que as coisas foram aparecendo e precisando crescer, houve um comprometimento ainda maior. Eu posso dizer que cada vez que eu abro um negócio, a gente mora 3 meses dentro daquela empresa. É prioridade máxima. Quando começamos a ampliar a Bem Feito da Giz, a cozinha da Bem Feito da Giz, ela precisou ser ampliada de imediato, em uma semana. Quando fomos ampliar o salão, que eu me preocupava muito com o barulho, com a poeira, com o batido do martelo, que eu achava que aquilo era um problema, e eu percebi muita coisa estando dentro da minha loja, que eu chegava e dizia, para de bater o martelo porque o cliente está chegando. E aí eu ouvia do cliente, ai, como é fantástico acompanhar seu crescimento. Né? E eu consegui ter essa relação de confiança com o cliente, a gente consegue crescer, consegue investir, consegue evoluir. O comércio, a empresa, é a matemática mais louca, né? É preciso investir, que eu digo que é o gastar, para crescer. Investir na coisa certa. E isso tem dado muito certo, mas o que eu gosto sempre de deixar muito claro, porque parece que quem olha de fora acha que é muito fácil, né? E não é. O sucesso, o empreendedorismo, os bons resultados, eles têm uma fórmula de dedicação e sucesso e saber fazer. Quando você começa a conversar
com grandes empresários, você começa a ver que a história ela se repete um pouco, porque o sucesso de fato, ele deixa um rastro. Então, as pessoas que têm essa sensibilidade de perceber isso, infelizmente são poucas, né? É enxergar o óbvio. O que é o óbvio dentro de um negócio? Trabalho, dedicação. Mas às vezes as pessoas, é tão interessante, as pessoas que andam hoje nas minhas lojas, elas conseguem olhar só para o estético, né? Que eu digo que a parte bonita é a bobagem do negócio. A parte bonita, o capricho, é mais o aconchego, é o receber. Não é aquilo que vai fazer funcionar. Então a pergunta que eu mais escuto é: ô Giz, onde é a sua cozinha? Né? Aqueles que perguntam, porque a grande maioria, se você aprofundar o assunto, a impressão que eu tenho é que eles pensam que os bolos caem do céu. Mas aqueles que chegam na minha loja dizem assim: a sua cozinha fica aqui atrás? Porque a gente tem uma, né? Eu entro no negócio, eu não estou olhando para o restaurante bonito. Eu estou de olho no movimento dos funcionários, no batido da cozinha, no batido do forno, na zoadinha que toda hora está saindo, no barulho do micro-ondas. Então eu estou atrás dos bastidores, que é onde acontece. Eu não consigo atender um grande público se os bastidores, não estiverem se o coração, né, do negócio estiver funcionando. Então, gente, tem que enxergar o óbvio. O que é o óbvio, né? Então, toda loja minha que você entra, metade é loja, metade é cozinha. Metade é cozinha, metade é o óbvio, né? É o óbvio. Aproveitando aí essa questão da expansão, né, do crescimento, qual a importância disso, que a gente está já chegando no final do nosso programa, mas qual que é a importância da equipe, né? Como eu falei, né, a Giz adquiriu recente agora também o Lá na Roça, que já era um restaurante que tinha uma grande história, né? E é um grande restaurante, então precisa de uma grande equipe para tocar aquilo ali, tenho certeza, porque eu pensei, é imenso, né? Qual a importância e o que você leva em consideração na hora de escolher esse pessoal para trabalhar no Grupo Giz? Nós precisamos ter uma certeza de que ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Não dá, né? Não é possível. E eu deixo sempre bem claro: trabalhar comigo tem que querer, tem que gostar, tem que aguentar a pressão, porque graças a Deus o ritmo é intenso. E a gente consegue identificar logo o profissional que quer ficar na minha equipe no primeiro dia. Como? Ele não vem no segundo. Né? Ele tá ali, ele se envolve. Se ele vier no segundo, ele aguenta. Porque, de fato, eles dizem logo: é muito puxado. Né? E essa equipe, ela precisa estar no meu mesmo ritmo para fazerem as coisas acontecerem. Eu não tenho dúvida que meu marido e eu somos os maiores exemplos e somos uma grande referência para essa equipe. É muito importante que essa equipe, ela tenha muita convicção do amor que nós temos por esses negócios, né? Eu digo com quem me acompanha e sabe que minhas lojas, meus restaurantes nunca serão só um negócio. Eles são muito mais que isso. De fato, a gente faz a equipe entender. Eles precisam entender que aquele negócio, ele vai ter uma continuidade. Então, à medida que nós somos presentes, a gente cobra, a gente pressiona, a gente quer uma evolução diária. Isso é muito, eu digo, todos os meus funcionários, a gente tem uma conversa muito direta, todos os dias eu repito, que nós precisamos evoluir. Todos os dias a gente precisa terminar o dia dizendo que a gente fez um bolo hoje melhor que ontem. E aí, você diz assim: hoje você contrata pessoas com experiência, na hora de escolher como é que é. O principal fator para trabalhar comigo é querer fazer, né? Então, os meus melhores funcionários nunca trabalharam com bolo, nunca souberam fazer um bolo. Uma das minhas funcionárias mais incríveis, ela trabalhava com espetinho. Hoje ela é uma grande chocolatier, é uma grande boleira. Então, por quê? Porque eu ensino, eu faço ela se apaixonar. Quando os funcionários entendem bem o valor da empresa, né? Os conceitos, o que é que envolve aquilo, qual é o motivo dessa empresa existir, eles precisam se apaixonar por essa marca. Então, à medida que um funcionário ele se apaixona pela marca, pelo grupo, ele tem a referência, a admiração pelos gestores ou donos, as coisas conseguem trabalhar com mais naturalidade, sem problemas. Eu tenho uma equipe hoje comprometida, eu não tenho problemas com falta. Quando um funcionário meu falta é porque de fato aconteceu algo muito grave, porque eu trabalho muito neles, de que aquele negócio é nosso, existe uma responsabilidade e existe o mais importante: a gente não pode decepcionar o nosso cliente. A ideia sempre é que a gente precisa deixar o nosso cliente ainda mais apaixonado pela gente. E quem está lá na frente é o funcionário, é a equipe, é o colaborador, né? Então ele é a cara do negócio.
né? A Giz não tem como atender todas as mesas para poder ter esse trabalho de excelência, né? Ela precisa saber delegar e a equipe tem que estar preparada para saber também resolver tudo, né? Conhecer cardápio, enfim. Mas eu queria aproveitar esse assunto aqui para ouvir de um especialista, né? A Giz aqui já tem uma estrada percorrida, já tem uma grande equipe com ela trabalhando, mas e o pequeno negócio que ainda não tem essa possibilidade, ainda não tem o dinheiro para contratar? Como é que eu faço, né? Para resolver as áreas que eu não domino, né? Delegar, existem ferramentas que possam me ajudar no planejamento estratégico, financeiro, enfim. Como é que eu faço essa área, né? Como é que eu organizo o que eu não domino ainda? Ajuda aí, Sebrae. A gestão do negócio inclui uma série de competências e aprendizado que o empreendedor precisa adquirir ao longo da sua carreira empresarial, né? Então, é preciso que ele domine alguns conceitos e também algumas técnicas de gestão, principalmente quando se trata da gestão financeira. Então, é preciso que ele faça o que a gente chama de controles financeiros, onde ele vai anotar diariamente as vendas e também as suas obrigações de pagamento. Hoje nós temos dentro do site do Sebrae uma série de planilhas que vai ajudar o empreendedor para fazer todos esses controles. Então, basta ele acessar o ce.sebrae.com.br, vai lá no link das ferramentas e ele pode baixar todas essas ferramentas para o seu computador para ficar mais fácil o acompanhamento dessa gestão. Exatamente, muito bacana. Quando a gente não sabe, né, Giz, a gente delega. Isso. Mesmo que você não tenha uma equipe que você não possa contratar ainda, você busca o quê? Ajuda, não é isso? É muito importante você estar ao lado das pessoas certas, né? O que eu sei fazer é muito óbvio. Quando você abre um negócio, o mais importante é você identificar o que é que eu não sei fazer, né? Qual é o setor que eu não estou preparada? E aí você vai procurar a pessoa certa, o profissional certo, o investimento certo, um curso certo, uma orientação certa. Hoje, mesmo com a experiência toda que eu tenho, eu digo todos os dias, eu não escuto qualquer pessoa, né? A pessoa, para sentar e conversar comigo, ela tem que ter, no mínimo, uma autoridade no assunto, porque a comunicação é um fator muito importante. Então, mas você não escuta ninguém? Eu escuto as pessoas certas. Quem são essas pessoas certas, né? Quem são essas autoridades no assunto? Quem são essas referências? Então, isso é muito importante. Ter a humildade de procurar a pessoa certa, ajuda o profissional. Você precisa ter os melhores ao seu lado. E ter muita humildade para, olha, esse aqui eu não domino, eu preciso de ajuda. E não é fácil, né? Chega uma hora que as coisas estão dando certo e você diz, mas eu sei tudo, está dando certo, está acontecendo, eu estou vendendo, mas aí eu posso melhorar. Qual é a fragilidade? Qual é a minha fragilidade, né? No caso da minha empresa, como ela é muito ligada ao meu nome, então as coisas se misturam. Então a minha empresa ela precisa estar preparada e eu também, né? Qual é a minha fragilidade hoje? O que é que eu posso melhorar? Tem que ter a pessoa certa. Você vai abrir, você tem que ter o melhor contador, o melhor advogado, a melhor assessoria, né? Tem pessoas que vêm para somar. O negócio ele é feito de pessoas que somam o dia todo, o tempo todo, e pessoas que somam e que estão querendo evoluir diariamente com você. Isso faz toda a diferença. Maravilha, acredito tanto que o Grupo Giz está aí para provar tudo que a própria Giz está falando, né? Grupo Giz é confeitaria, é sopinha, é essa área da comida quente com o Lá na Roça, né? Para finalizar, agora para finalizar mesmo, queria só que tu falasse um pouquinho, você começou na confeitaria, né? Você veio da confeitaria. Então, no sentido começou na confeitaria, né? Qual o desafio de quando você foi ampliando, começar a investir nesses outros segmentos, né? A sopinha, o Lá na Roça, que é um restaurante gigantesco, né? Que hoje, no final de semana, tem mais de 80 funcionários trabalhando junto, né? Então, como é que é lidar com esses empreendimentos, esses segmentos diferenciados dentro do setor da alimentação? A confeitaria, ela foi a desculpa para eu entrar nesse segmento de alimentação. Mas foi uma grande escola porque a confeitaria, ela é muito técnica, ela precisa ser muito perfeita, ela não vive de improvisos, não dá para você improvisar, não dá para você brincar, é um negócio muito sério, você não pode decepcionar. A confeitaria, ela trabalha com expectativa, então quem tem a expectativa, trabalhar, vender uma expectativa, isso é ótimo, vem para somar, mas não pode decepcionar. Quando a gente passa para o segmento da alimentação, a confeitaria me somou muito, porque a gente vem com essa responsabilidade. Já tinha essa expertise de ser
tudo primoroso, né? Perfeito, a confeitaria ela é feita muito de sensibilidade, de estar trabalhando, de ser bonito e gostoso, de dar vontade de comer. A confeitaria ela é feita, o que vende não é o perfeito, é o que vai te dar vontade de comer. Na hora que a gente vai para 2 self-service, cada um com mais de 70 opções, aí a cabeça vai a mil, né? Então eu vou fazer uma coisa que todo mundo faz. Como é que eu vou somar? É no capricho. Então eu vou investir em quê? Em sabor, em qualidade, em frescor, na delicadeza, em apresentação. Eu vou trabalhar com a afetividade. A confeitaria, ela vive de afetividade. Eu aprendi a fazer o bolo com a minha mãe. Por que eu não vou ter o arroz que a minha avó fazia? Por que eu não vou levar para os meus self-service o baião que a minha mãe fazia em cima da hora, mas tinha um sabor de almoço em família, mesmo aquela comida improvisada? Por que eu não consigo fazer a salada mais fresca do mundo? Então a gente levou todas essas receitas, tudo aquilo que a gente acredita para a confeitaria e toda essa responsabilidade para o almoço, que muita gente faz um arroz qualquer. O meu arroz não. O meu arroz você vai comer e você vai lembrar do almoço em família. E essa é a ideia que a gente passa. Porque eu não quero você almoçando uma vez comigo, não. Eu quero você almoçando comigo todo dia. E a gente trabalha isso, de você estar na sala de casa, de você estar em família, você estar um momento com um amigo. Por mais simples que seja o local, a gente vai ter uma boa lembrança para contar mais tarde, quando voltar para casa. Olha, eu almocei uma comidinha de mãe. Ah, o giz eu comi, a farofa que a minha avó fazia, a farofa lá com porco, o purê de verdade. Então a gente leva toda essa responsabilidade, que a confeitaria me ensinou para essa alimentação básica do dia a dia. Adorei conhecer a história da Bem Feito da Giz, assim como do Grupo Giz, né? Que agora aí tem sopa, tem comida, tem cozinha quente, tem tudo. Para finalizar, agora eu já falei 3 vezes finalizar, mas agora é sério mesmo, né? Vamos encerrar. Encerrar mesmo. Eu queria agradecer muitíssimo, Obrigada. Giz, por dividir sua história incrível com a gente, né? Que começou aí com a repórter que virou boleira, mas hoje que é a repórter que virou a Giz do Grupo Giz, né? Isso. Então, que palavra você dá, que deixa para outras empreendedoras que também já estão nesse ramo, ou que ainda estão pensando ali ainda, estão sendo fisgadas pelo besourinho do empreendedorismo, né? E que querem tirar a sua ideia de negócio do papel. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? O que é que você sabe fazer, né? O que é que você domina? O que é que você gosta de fazer, né? O que é que você se imagina fazendo daqui a 10, 15 anos, né? Qual é a história que você quer contar para sua família, para os seus amigos? Qual é o motivo do negócio que você quer abrir, quer ter orgulho? Porque só aguenta quem ama, quem tem de fato um objetivo, né? Não é fácil, tem que ser rápida, tem que correr, a cabeça tá mil, tem que estar inovando, mas é possível. Basta saber fazer. Tem que saber. Perfeito. Queria aqui agradecer muitíssimo, Giz, por dividir essa história com a gente, com você que está nos assistindo. E o Movimento Empreender, vocês sabem, né? Tem muito mais conteúdo para você. Acessa lá, movimentoempreender.com, e confere o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Obrigada, Giz. Obrigada. Tchau.